Olá, hoje vamos trabalhar aqui o PFIN 11, fundo da Perfin, que investe em transmissão elétrica. Vamos fazer a análise do relatório do terceiro trimestre. Também vamos olhar as principais perguntas da teleconferência, né, que teve com a gestão. Bom, quero começar um pouco sobre os indicadores, para quem não conhece o fundo aqui, né, e também para atualização do terceiro TRI. O fundo está com um nível de desconto bem interessante, rodeando em torno de 21 a 22% de desconto. Esse fundo aqui é um fundo de 1,4 bi, tem 7 ativos, e a gente vai perceber que algumas vantagens deles são ser o maior fundo de infraestrutura hoje listado no Brasil, o maior FIPE, né? Ele tem parceria com a maior empresa da América Latina de transmissão, que seria a Alupar. Então, 6 dos 7 ativos, ele tem essa parceria, aos quais a Alupar tem parte dos ativos, ele tem a outra. Então, eles tocam juntos, aí a parte de operação, manutenção, enfim, tudo isso, né? Bom, então, a Perfin é uma gestora, sim, bastante conhecida nesse mercado aqui, né? Ele já tem uma boa expertise no trabalho com relação a esse tipo de ativo aqui. É, Esses ativos vêm performando bem, né? Perceba, nos 9 primeiros meses desse ano, a margem EBITDA foi de 92,8%. Tá ótimo, né? Também ele teve um crescimento na receita líquida, né, de 8,7%, considerando o cálculo ajustado, a gente vai falar mais adiante. E disponibilidade física das linhas de transmissão, 99,9%. Então, bastante positivo o resultado no terceiro TRI. Veja, essa cota atual, né, que está negociando, esse é o dado de hoje, tá? Ele estava em torno de R$ 70, né? Então, a essa cota atual, isso representaria o IPCA mais 9,4, ou se a gente fizer o gross up, né, ou seja, fizer a equivalência com relação ao título público equivalente, descontando a parte do imposto, então esse TIR vai crescer para IPCA mais 15. Aí a gente realmente chama atenção por ser uma TIR excepcional, né? Bom, aqui as investidas, né? Então ele tem participações nessas investidas com os percentuais que estão aqui citados. Né, não vou gastar muito tempo aqui. Vamos para essa parte da rentabilidade. Então é importante ver que tem a RAP e tem uma parcela variável. E nos meses que tem, por exemplo, manutenção de linha, na verdade, nesse trimestre aqui, onde a disponibilidade foi praticamente 2 pontos mais baixa, ele perdeu 1% da PV. Né, isso foi descontado da RAP. Então realmente ele perde rentabilidade quando ele vai fazer, por exemplo, uma manutenção programada, mas perceba que isso é muito pontual, eventual, né? E essas rotinas devem ser feitas, logicamente, para garantir posteriormente a boa disponibilidade dos ativos, que vem se concretizando aqui com uma média de 99,7, mesmo com a manutenção programada, nos últimos 2 anos, né? Então, uma ótima disponibilidade dos ativos. Bom, dito isso, né, a gente viu receita crescente, que receita líquida, 8,7%. A gente viu EBITDA crescendo, né, também. E aqui um fato relevante, né, se a gente pega a planilha de fundamentos, a gente vai ver o que foi citado no relatório e também na tele, com os gestores, né, o fato de a Alupar já ter efetuado todo o exercício, as opções de compra que eles tinham, né? Então, veja, eles optaram por comprar as opções de compra nesses ativos aqui, na TPE, na TCC, TSM e EBT, mais recentemente. Então, isso acabou diminuindo a participação da PFIN nesses ativos e aumentando da Alupar. Logicamente, isso diminui proporcionalmente a RAP, né? Mas esse exercício que a gente está fazendo aqui é comparando a rentabilidade dos mesmos ativos em relação ao ano anterior. Foi bastante favorecida e cresceu pela rentabilidade. A boa notícia é que a Alupar já efetuou todas as opções de compra e de agora para diante, esse percentual dos ativos da PFIN não deve reduzir, a menos que realmente o fundo tome a decisão de se desfazer de algum desses empreendimentos aí, não é verdade? Bom, então essa análise geral que a gente faz do fundo aqui. Agora eu gostaria de ir para a parte de rentabilidade com vocês para a gente gastar mais tempo aqui na rentabilidade. Tem uns gráficos bem interessantes, tá? Primeiro de tudo, né? A gente sabe que tem o EBITDA, e aí depois do EBITDA desconta imposto, desconta dívida, a gente vai para o EBT, a gente vai chegar às distribuições. Então aqui, gente, a geração do terceiro trimestre de EBITDA foi de 231 milhões, o que equivale a um anualizado de 927. A participação da PFIN, né, nesse valor seria de 335, beleza? Para ficar mais claro de entender isso, a gente vai ver mais adiante na DRE. Mas, bom, o que interessa para a gente aqui? Dividend yield, né? Esses fundos não são avaliados por dividend yield, tá? Dividend yield pode te dar uma leitura pontual do ano, mas ele não vai te falar sobre o que está acontecendo no cenário de mais anos. Esses fundos são para quem busca realmente uma rentabilidade de longo prazo e você ficando fazendo o carrego desse fundo por um período maior, sim, você vai estar exposto a um modelo matemático aqui, um modelo de fluxo de caixa,
que prevê essa tira implícita de IPCA mais 15 a quem compra a esse preço de cota hoje, tá? Se comprar no futuro, pode ser que não seja isso, né? Certamente não vai ser, vai estar mais caro, né? Então, bom, vamos lá. Dividend yield desde o início, pagou R$ 26, isso equivale a um dividend yield de 12% desde o início. Ganhou da NTNB equivalente, que é a NTNB 35, beleza? Bom, e esse ano, como é que está a distribuição? Esse ano, ele já fez distribuição de R$ 4,50, né? O que dá um dividend yield de aproximadamente 7%, né? Mas, então ele já pagou esse 4,50, mas ainda assim, né, na tele existe um comentário da gestão onde é feita uma pergunta, faltando 10 minutos para acabar a tele, né, se haverá mais alguma distribuição em 2023. A resposta é que sim, realmente haverá mais uma distribuição e a gente realmente espera que venha algo dessa mesma ordem de grandeza que veio nos anteriores, o que elevaria o dividend yield desse fundo para cerca de 10%. Beleza, gente? Então, olha só, já notícias boas por aqui, né? Bom, quando a gente olha a parte dos ciclos desse FPE, né? A gente vê diversos momentos do ciclo. O momento que estamos vivendo hoje, entre 2023 até 2027, ele cita claramente, a gente vai ver no gráfico isso aqui, que é um momento de pagamento das dívidas e amortização das dívidas. Posteriormente a isso, né, 2028 a 32, a gente já tem redução das dívidas e principalmente 2033 a 2047, a gente tem, na verdade, uns ativos se tornando realmente praticamente sem dívida, ativos performados, e aí um nível de distribuição bastante elevada. Vai ficar mais fácil nos gráficos de a gente ver isso aqui e entender, né? Essa também foi uma das perguntas da teleconferência. Então, existiram duas perguntas, né? Primeira, por exemplo, se a realavancagem em 2034, né? Não há criação de valor, mas a redução do enterprise como um todo permite que o fundo distribua mais dividendos. No gráfico 2034, reduz o equity value, isso é, o dividendo que sai do fundo para os cotistas, né? Minuto número 3. A gente vai ver isso com bastante detalhe no gráfico, eu vou explicar melhor para vocês, tá? Bom, o que significa isso? Outra pergunta também aqui, que foi uma explicação do gestor, né, durante a tele, períodos de maior pagamento de dívidas, que é esse período que a gente está atravessando agora, são períodos com uma parcela de equity maior, né? Então, basicamente traduzindo, períodos de mais amortização, você tem menos dividendos, beleza? Na prática, como que a gente vê isso no gráfico? A gente vê nessa leitura aqui. Perceba, então, o composto dos dois valores, a barra azul escura, que é equity, e a barra azul clara, que é dívida, né? Perceba que ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? O que são essas saídas do enterprise value, basicamente? Essas saídas de caixa dele são representadas basicamente por pagamento de dividendo para os cotistas. É por isso que o enterprise value ele vai diminuindo até 2047. Então, essas reduções representam basicamente a curva de entrega do IPCA mais 15% para os cotistas ao longo de todo o período, beleza? Então, e como são ciclos, né? Por exemplo, perceba que esse ciclo até 2028 é um ciclo onde a dívida está mais predominante. Então, o fundo está fazendo o quê? Amortizações, pagando um nível de dividendo aí de 6, 7%, até um pouco mais, né? Até um pouco mais do que o guidance a gente está vendo. Mas, com a medida que o fundo começa a desalavancar, quando ele entra nessa regime de 2028 a 2033, o dividend yield já sobe bastante, a gente vê a parcela da dívida reduzindo, a gente vê a parcela do equity aumentando, ou seja, ele está quitando, está amortizando as dívidas aqui, o equity vai aumentando, né? E aí, esse 2034 e 2039 são dois ciclos de realavancagem que ele está previsto aqui, né? E aí, nesse ciclo de realavancagem, perceba como a barrinha azul despenca, ela cai bastante. Então, nesses períodos, o fundo prevê a amortização do equity, né? O que é isso? Saída para o cotista via dividendo. Então, nesses períodos, a gente percebe níveis de pagamento, né? Nesses períodos finais aqui, bem interessantes. E aí, os ativos aqui, a partir de 2042, 43, já são ativos totalmente performados, né? Então, o fundo basicamente vai entregando equity para os cotistas. O que eu expliquei nesse gráfico aqui, é o que está escrito no relatório, tá? Tentei explicar de uma forma um pouco mais visual, beleza? Bom, outra pergunta que surgiu na tele também, acho uma pergunta bem válida, é relativa às alavancagens, né? Então, a pergunta foi se, por exemplo, a queda do Selic afeta a dívida do fundo, né? Aí a resposta foi que não, por fato das maioria das dívidas serem IPCA, né? Então, eu tenho aqui, eu peguei da planilha de fundamentos, né, que o fundo coloca para a gente,
esses valores aqui da dívida, né? E aqui a gente pode analisar juntos, né? Por exemplo, as principais dívidas de 2028, elas são essas duas maiores aqui, IPCA mais 6,5, e a gente tem essa dos 28 IPCA mais 5,2, né? Então essas dívidas aqui são com um balão, ou seja, o fundo vai ter que pagar ao final do vencimento aqui, grande parte dela, né? Então, por isso que, né, tem menos dividendos nesse período aqui. Após pagas essas dívidas aqui, a distribuição de dividendos sobe, né? A dívida CDI, percebo que só tem uma aqui, basicamente, então não é muito afetado por isso, né? Bom, mas relativo ao IPCA, né, logicamente, se no período da realavancagem, que for lá para frente, quando o fundo for coletar mais dívidas ao mercado, né, se o nível de risco, né, o nível de risco de crédito estiver menor, se estiver mais dívida barata, mais disponível no mercado, logicamente isso é bom para o fundo. Uma das outras perguntas aqui que surgiu também na tele é relativa ao endividamento, se isso influencia bastante na TIR do fundo, a resposta foi que não, basicamente que essas dívidas que estão previstas aqui, se houver algum tipo de variação nela, para cima ou para baixo, menor, isso não influencia predominantemente, pesadamente na parte da TIR do fundo, que a TIR se manteria basicamente, tá? Bom, a gente olha a DRE do fundo aqui também, aqui um exercício rápido, né, eu fiz uma conta analisando, basicamente está apontando para muito perto do guidance na planilha de fundamentos, para esse ciclo 22, 23, né, esse total de 974 milhões, está assim, já se materializando, porque já fez 727, né, de EBITDA daqui, então vai atingir sim o 970, ou seja, está caminhando junto com o guidance, né? No vídeo passado, para quem quiser assistir, quem tiver curiosidade, a gente fez uma análise de toda a DRE do IPO, uma análise logicamente simplificada, né? Mas para entendermos bem os ciclos de alavancagem e pagamento desse fundo aqui. Bom, no geral, né, esse fundo é um fundo excelente, ele tem as concessões aí até 2047, final da concessão, né? Ele é um fundo que tem o ciclo de RAP aí bastante previsível, né? A gente está vendo aqui o atualizado de setembro de 23 aqui, né? E o nível de endividamento dele, né? Ao qual ele está bem dimensionado aqui para pagar nessa modelagem de fluxo de caixa que ele fez, beleza? Então, essas são as operações do fundo, aqui uma visão bastante geral, são 7 operações que a gente tem aqui de transmissão, né? Todas elas aí com RAP nesse período de concessão ao qual foi citado aqui. Então, realmente o fundo com foco em transmissão. Transmissão é o setor mais seguro, né? A gente não tem nem o que falar sobre isso aí. Então, isso aí representa para o cotista, na verdade, um bom nível de segurança, né? Deixa eu ver se faltou alguma pergunta. Teleconferência, acho que foram todas praticamente, né? Aqui a gente passou por todas elas, né? Bom, pessoal, então fica aí por hoje esse vídeo aqui, para quem não conhece o fundo, para que estude um pouco mais esse fundo, tenha a oportunidade de conhecer, ler os relatórios, né, visitar o site, assistir as teles com os gestores, né? Fica como sugestão de estudo esse fundo aqui para vocês. Para quem já conhece, fica como um vídeo de acompanhamento, né? Para a gente ir monitorando, estudando esse fundo aí ao longo do tempo. Bom, minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação, né? Poxa vida, um fundo de energia e transmissão elétrica, que é um setor extremamente seguro, né? Ao qual tem uma tira implícita de IPCA mais 15 e a concessão vencendo em 2047, né, por esse modelo matemático que a gente viu aqui, basicamente pela projeção de fluxo de caixa dele, um fundo que está pagando hoje dividend yield entre 7% e 10% ao ano, né? A gente viu que isso vai crescer mais para frente, logicamente, para quem está comprando esse nível de cota hoje, né? Quem comprar no futuro certamente vai pagar muito mais caro. O mercado, à medida que ver se materializando essa TIR na forma de dividend yield, a partir dos ciclos lá de 28, ciclo de 34, ou até antes disso, né, porque o mercado antecipa muito, logicamente, né, todo mundo vai bater o olho e o mercado vai ajustar esse fundo ao lugar que ele deveria estar, né? Então, na minha opinião, esse fundo hoje é uma oportunidade, está, sim, com um nível de desconto bastante grande, né? E a questão é que é para investidor qualificado, mas aqui a gente tem que entender bem, ter paciência em qual ciclo a gente está entrando do fundo e a gente fazer realmente a exposição na duration toda da curva do fundo aqui, para que a gente possa realmente coletar esse ganho, né, da TIR IPCA mais 15. Beleza? Então não é nenhuma recomendação, mas fica aí essa dica de estudo, esse relatório do terceiro TRI, algumas perguntas, um resumo das perguntas sobre a teleconferência que teve, né, do terceiro TRI também, e é uma análise aí da planilha de fundamentos aqui desse fundo, bastante rápida, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.